Pois bem, vamos continuar. Bem-vindo ao próximo vídeo. Vamos começar agora o método das forças, tá? Vou ver o meu pincelzinho aqui. Então, então, agora a gente vai começar um módulo que vamos estudar as estruturas hiperestáticas, que é quando você tem estruturas que o número de reações ou forças internas é maior do que o número de equações. Essas equações de equilíbrio, tá? Basicamente, existem dois métodos para estudo de estruturas hiperestáticas. É o método das forças, que é esse que a gente vai começar, e o dos deslocamentos, que é o próximo assunto. Então, de agora até o final do curso, nós vamos tratar sempre de estruturas hiperestáticas. Esse método aqui é mais geral, é a base para elementos finitos, certo? É a base para elementos finitos, que é o que está nesses programas que vocês usam para análise, como o FTool, programas para projetos de estruturas, análise de solo, entre outras coisas. O método das forças, ele é uma base para o método dos deslocamentos. Tá? Ele também analisa, mas ele também analisa estruturas hiperestáticas, mas ele é uma base para o método dos deslocamentos. Ele não é tão difundidamente aplicado, porque ele tem problemas para implementação, vocês vão ver isso mais tarde, mas é um método que deve ser ensinado como base para outras coisas e para reforçar o entendimento, certo? Vamos seguir. Vamos comentar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de estruturas hiperestáticas. Até agora o curso de vocês, a gente só tratou de estruturas isostáticas, com exceção de alguns tópicos em resistência dos materiais, mas o grande foco até agora foi estruturas isostáticas. Só que a maioria dos sistemas estruturais que são construídos, eles são hiperestáticos. E tem motivo para isso. Vamos ver isso agora. Primeiro, as vantagens. Eu tenho esforços internos e deflexões menores do que o isostático. Certo? Isso fica muito claro quando a gente analisa essa comparação. Se você pegar duas estruturas iguais, mesmo comprimento, a mesma seção, por exemplo, mesmo momento de inércia, é igual, e com a mesma carga P na mesma posição. Só muda o apoio dessa aqui, que é biengastada, e essa daqui, que é biapoiada. Então, essa aqui é uma estrutura isostática e essa aqui é uma estrutura hiperestática. Certo? Lembrando, lá de mecânica, que nós temos no plano XY, temos três equações de equilíbrio, certo? Somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero e somatório do momento no plano é igual a zero. Então temos três equações de equilíbrio. Aqui nós temos uma, duas, três reações. O número de reações igual ao número de equações, ok. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 reações e 3 equações de equilíbrio. Tá? Temos uma estrutura altamente hiperestática. Se você analisar o momento fletor, você vai ver que para uma viga biapoiada, esse momento é o PL4. Para uma estrutura engastada, esse momento máximo é o PL8. Né? Ou seja, o momento aqui nessa estrutura isostática é 2 vezes essa daqui, do que o momento dessa estrutura aqui. Se você visualizar, você pode até imaginar de que se eu deslocar virtualmente esse V aqui para coincidir essa ponta com esse apoio,
esse momento tende a ser igual a esse, né? Afinal, se você fizer a integral aqui dessa área e comparar os dois, a quantidade de esforço interno vai ser a mesma, porque a estrutura, porque aquela história de trabalho virtual, para equilíbrio, o trabalho externo tem que ser igual ao trabalho interno. Eu estou desprezando aqui a dissipação por som, temperatura, etc. Então, o que muda ao adicionar a hiperestaticidade à estrutura é que eu tendo a ter esforços menores. Tá? Nem sempre isso é bom. Por exemplo, aqui eu apareci com um momento negativo que não tinha aqui. Certo? Eu não tinha isso aqui. Tá? Então eu preciso dimensionar a minha estrutura para isso. Então, aqui retornando à nossa comparação, nesse exemplo fica claro o quão redutor de esforços e deslocamentos é a estrutura hiperestática. Tá? Depois, na estrutura hiperestática, existe uma redistribuição de carga entre os apoios. No caso, se houver falha, se houver perda de rigidez de algum membro, ele tende a redistribuir as cargas, certo? Como se você estivesse em pé, com as duas pernas no chão, e você joga o seu corpo mais para uma perna do que para outra, por exemplo. É só imaginar, sei lá, uma aranha que tem 8 pernas, né? Ela pode jogar, vamos imaginar que ela consiga pôr o peso dela mais em um grupo de pernas que outros, se uma das pernas estiver mais doente, ou se estiver mais fraca, por exemplo. Tá? Por exemplo, alguém que está manco, ou alguém que está com o pé machucado. Ele tende a jogar mais carga para a perna que está boa, e tende a aliviar a pisada do pé que está doente. Isso acontece mecanicamente com a estrutura hiperestática. Só que nem tudo são flores, né? Aquela música diz, eu não te prometi um mar de rosas, também há dias em que a chuva cai, né? Tem desafios para isso. Primeiro é que eu tenho uma análise mais complexa. Certo? Eu vou precisar de um método, na verdade a gente vai estudar 2, força e deslocamento, para obter essa análise. Em isostática, isso era feito só com equações de equilíbrio e tudo se concentrava aqui, nessas 3 equações de equilíbrio que eram aplicadas ao longo da estrutura para reações e para esforço interno. Depois, se eu vou construir mais apoios, eu vou gastar mais dinheiro. Então é uma estrutura que tende a ter um valor um pouco maior. Apesar de que isso é muito variável por várias questões de orçamento, de custos, de economia, que não é o nosso caso aqui, mas ao se tratar estritamente dessa questão, estruturas hiperestáticas tendem a custar um pouco mais do que as estruturas isostáticas. E uma coisa não muito discutida é que ela é mais sensível a recalques. É aquela história. Em caso de falha, há redistribuição. Mas em caso de recalque, em caso de dano, há redistribuição também. Certo? É como você investir em bolsa de valores, por exemplo. Ao você comprar uma ação de uma empresa X, se a empresa ganha, tu ganha. Mas se a empresa perde, tu também perde. Então, aqui nesse caso, as estruturas, os apoios, os pilares, etc., eles estão juntos para o bem e para o mal. Certo? Essa discussão é muito relacionada com essa redistribuição de cargas. Tá? A desvantagem de eu ter isso, né, ter essa redistribuição, é que eu deixo meus pilares mais sensíveis ao recalque. Se um pilar recalca mais que outro, ele vai transmitir mais carga para os outros.
Isso não acontece tanto em estruturas isostáticas, porque ela se permite deformar. Tá? É como se você, por exemplo, é difícil fazer sem os gestos aqui da mão, né? Mas imagine que você está em pé, tá? E por algum motivo, o chão desse pé aqui, ele vai começar a afundar. Vou fazer assim. Se tu tem dobradiças nos joelhos, né? Dobradiça no joelho, né? Mas se você consegue flexionar o joelho, é bastante fácil você fazer um movimento de perna, né? E conseguir redistribuir. Você consegue fazer isso. Mas se você tem as pernas duras, sem o joelho, a tendência é que teu corpo faça isso aqui, ó. Então você tende a tombar. Tá? Isso é uma explicação bastante rasa para esse fenômeno que é bastante complexo e bastante interessante. Mas isso aqui dá uma visão para a gente do que é o comportamento estrutural de uma estrutura hiperestática. Continuando aqui, vamos falar do método das forças propriamente dito, que é o foco do nosso estudo, certo? Ele foi o primeiro método para análise de estruturas hiperestáticas, certo? 1864, isso é uma aproximação de... Os primeiros papers foram publicados, os primeiros resultados foram mostrados. E aqui, o que você tem que lembrar, lá da definição que a gente botou aqui, é que o número de reações está maior do que o número de equações. Se você pensa em sistemas lineares, você tem que pensar de que as tuas variáveis você tem mais variáveis do que equações. Para que você possa resolver esse sistema de forma possível e determinada, você precisa igualar esse número de equações e número de variáveis. E isso, aqui no método das forças, ele é feito com equação de compatibilidade. A gente fez um comentário sobre as equações de compatibilidade na aula de introdução à teoria de vigas. Eu não me lembro exatamente o número, eu acho que é a aula 8. Tá? Vocês voltem aí, qualquer coisa, e dêem uma olhada. Mas são essas as equações que nós vamos utilizar para compor esse nosso sistema. E, implicitamente, eu também vou usar equações constitutivas, que para nós aqui é a lei de Hooke. Vamos falar do grau de hiperestaticidade. Tá? Isso aqui é uma forma numérica de expressar o quanto de reações redundantes eu tenho. Certo? Qual o grau com que minha estrutura vai se comportar dessa maneira que a gente descreveu aqui. Certo? Com menos esforços, com essa consequência de redistribuição de cargas e de recalques, e etc. Então, isso aqui é um número que a gente vai usar para se basear para essa definição. O grau de hiperestaticidade zero, ele diz que eu não tenho nenhuma reação redundante. Nenhuma redundância. Ou seja, o número de reações, ou esforços internos, é igual ao número de equações de equilíbrio. Então, essa é a estrutura isostática. É o que a gente estudou. Se você pegar essa estrutura e fixa esse apoio como sendo do segundo gênero, aqui, você tem agora 4 reações e 3 equações de equilíbrio. Você tem uma a mais. Tá? Eu tenho 4 reações e 3 equações de equilíbrio. Então, número de reações menos número de equações vai dar o grau de apagar aqui, o grau de hiperestaticidade. Né? Nesse caso, 4 menos 3, 1. Eu tenho uma reação redundante. E nesse caso, se eu fixar esse apoio como sendo engaste, eu tenho 3, 5. 5 menos 3, 2. 12 reações redundantes. Quanto mais apoios, mais hiperestático é
a nossa estrutura. Certo? Vamos falar um pouco sobre o conceito geral. Primeiro, imagina essa viga de apoiar, tem esse apoio do primeiro gênero, tenho essa reação aqui, reação aqui, e tenho esse engaste que tem essa reação, essa e essa aqui. Tá? Isso aqui vai me dar um grau de hiperestaticidade igual a 1. Eu tenho uma reação redundante. Se eu for transformar isso aqui em isostático, basta eu tirar uma delas. Veja, se você retirar esse momento, você transforma isso no segundo gênero, a viga é biapoiada. Se você tira esse apoio, a viga fica em balanço. No método das forças, você vai fazer o seguinte. Lembra que a gente está aqui para criar uma equação de compatibilidade. O que é equação de compatibilidade? Os deslocamentos, o campo de deslocamento tem que fazer sentido. Ele tem que ser algo que faça sentido. Tá? Então, a primeira coisa no método das forças é escolher... Oh, Deus. É escolher uma reação redundante e eu tenho que retirar isso aí para transformar a minha estrutura numa estrutura isostática. Certo? Essa estrutura com a configuração isostática, após retirar a reação redundante, isso é chamado de sistema principal. Porque é o sistema que a gente vai utilizar para analisar a estrutura. E você tem que ter muito cuidado em qual reação você vai tirar. Certo? Porque é essa reação que nós vamos trabalhar. Então, vamos aqui para esse exemplo, vamos tirar essa daqui. Reação em B e a reação em Y. Tá? Ao retirar essa carga, essa reação, essa viga transforma-se em uma viga em balanço e ela vai ter a deflexão ΔB. Isso aqui ele é calculado por métodos que nós já vimos. Pode ser o princípio da conservação de energia, pode ser o princípio dos trabalhos virtuais, pode ser linha elástica, enfim. Até tem livros, na verdade, tem vários livros em que ele tem tabelas com isso. Esse aqui é o livro do Hibbeler, de análise de estruturas, e ele tem uma tabela com vários deslocamentos para vários tipos de estrutura. Certo? Existem outros métodos, como a gente vem estudando ao longo do curso. Tá? Então, isso aqui é fácil de obter. Basta eu usar o método que eu preciso e calcular essa deflexão ΔB. Agora, vamos retirar essa carga externa. Vamos pegar o sistema principal, que é só a viga apoiada, em balanço, e vou aplicar uma carga unitária, baixo para cima, no sentido contrário. Se a minha estrutura, retirei o apoio, ela veio aqui para baixo, eu vou aplicar uma força unitária no sentido contrário. Certo? A quantidade de deslocamento que eu vou obter, eu vou chamar de FB, que no caso chama coeficiente de flexibilidade. Tá? Isso aqui tem uma definição bastante simples. O quanto que a minha estrutura deforma para uma carga unitária. O quanto que a minha estrutura deforma para uma carga unitária. Isso é um coeficiente de flexibilidade. Diz o quão flexível é a estrutura. A unidade é metro a cada newton. Para cada 1 newton, houve um deslocamento x em metros. Tá? Então, você obtém esse FB também por métodos que nós já temos conhecimento. Certo? Então, eu tirei o apoio, eu calculei a deflexão. Eu
eu pus um apoio contrário, a carga ela subiu e eu obtive esse meu coeficiente. O último passo é o seguinte. Imagina o seguinte, se eu não retirei esse apoio e minha estrutura desceu, certo? Se agora, com a minha estrutura caída, com a minha estrutura já deformada, vou desenhar aqui, aquela estrutura, ela foi para baixo aqui, né? Se eu aplicar uma força aqui, RBY, tá? Eu tendo a ter um deslocamento ΔB', que é o oposto ao que eu obtive aqui. Se eu tirei, ela caiu. Se eu aplicar de volta, ela sobe de novo. Não é isso? E esse deslocamento, ele é contrário, ΔBY. Perdão, ΔB'. Tá? Como aqui se trata de pequenos deslocamentos e pequenas deformações, essa minha aproximação ela é válida. Né? Então, se eu aplicar uma carga igual ao meu RBY, mas no sentido oposto, eu vou ter um deslocamento ΔB' para cima, no sentido contrário, o que nos leva a isso aqui. Tá? E onde que eu quero vir com isso? Eu quero vir nisso aqui. Ó. Imagina que vamos pegar aqui força e vamos pegar deslocamento. Certo? Se uma força unitária que eu apliquei aqui, uma força unitária, obtive um deslocamento FB. FB, certo? Se eu aplicar uma reação RBY, uma força RBY, eu vou ter um deslocamento ΔB'. Eu tenho como calcular esse ΔB'? Tenho, pelos mesmos métodos que nós já fizemos. Certo? Então eu posso fazer que o ΔB' vai ser igual a RBY vezes o coeficiente de flexibilidade. Eu posso fazer uma organização disso aqui e eu posso escrever assim, ó, ΔB mais FB vezes a reação RYB, isso aqui vai ser zero. Essa é a nossa equação de compatibilidade. Tá? Essa é a equação de compatibilidade. Aqui nós obtivemos para uma variável. Se eu tenho um grau de hiperestaticidade igual a 3, eu vou ter que retirar as 3 reações e calcular esse FB, calcular essa reação contrária para todas as 3. Nesse caso, a gente vai chegar em uma equação matricial, tá? Em que você pode imaginar esse ΔB como sendo um vetor de N linhas por uma coluna, e esse RB um vetor de N linhas e uma coluna. Para que isso haja compatibilidade, esse meu FB ele tem que ser uma matriz N por N. Corta creu com creu, N por 1, pronto. Certo? Então você vai pensar de que esse deslocamento vai estar em um vetor, isso aqui vai estar em um vetor, e eu vou achar agora não um coeficiente de flexibilidade único, como a gente fez, mas uma matriz de flexibilidade. Tá? É isso que é o método das forças. A teoria é só essa. Certo? Eu fiz um resumo aqui dos procedimentos. Primeiro eu tenho que retirar a reação redundante. E tenho que ter planejamento com isso. Certo? E vou montar o meu sistema principal
que deve ser isostático. Depois, eu vou calcular coeficientes de flexibilidade. Eu vou montar o sistema, está aqui o meu sistema, tá? E vou obter as reações redundantes. Lembrando que ao retirar as reações redundantes com o sistema principal, o meu sistema vai deformar. Então aqui eu tenho que calcular essas deformações também. Tá? Vou botar aqui. Ó. Cálculo de, no caso, deflexões. O método das forças consiste em 90% de fazer cálculo de deslocamento, certo? Esse 90% é da minha cabeça, tá? É uma coisa para dizer de que é bastante importante para a sua metodologia. Depois que eu obtiver essas reações redundantes, certo? Eu vou calcular as demais reações e os esforços internos por mecânica básica. Tá? Por mecânica básica. Então, isso aqui nós já sabemos como fazer. O cálculo dessas deflexões eu tenho como calcular, tanto o ΔB quanto o meu FB, e eu monto o meu sistema para encontrar a minha reação. Certo? É disso que se trata o método das forças. Tem um exemplo aqui bem simples e bem rápido, para a gente ter essa noção mais numérica. Vamos pegar essa estrutura aqui, certo? Bastante parecida com o nosso exemplo geral. 3, 4. Aqui no meu exemplo eu usei a carga era apoiada. Mas isso aqui é algo geral, tá? Eu vou fazer aqui para uma carga distribuída para ser mais rápido. Vou escolher essa daqui. Tá? Vamos começar primeiro com o sistema principal. Sistema principal. A estrutura vai estar aqui. Estou um pouco sem espaço, mas vai dar certo. Ao retirar essa reação, a minha estrutura vai fazer isso aqui, ó. ΔB. Essa carga é de 10, né? Eu tenho já pronto aqui, ó. Viga em balanço com carga constante W. O máximo vai ter no x igual a L na ponta, que é onde estava a minha reação, vai ser menos WL4 por 8QI, por 8EI. Então, vai ficar menos, no caso, ele está chamando W, eu estou chamando Q. Vai ficar QL4 sobre 8EI. Isso aqui vai dar, eu vou deixar aqui em quilonewtons, tá? Vai ficar menos 10 kN vezes 4 elevado à quarta, dividido por 8EI. Isso aqui vai dar 320 EI. É preciso ter muito cuidado com essas unidades, certo? Vamos pegar aqui um parêntese, vamos trabalhar com essas reações só para questão de entendimento. O QL4 vai dar kN por metro vezes metro à quarta. 8EI vai ser o E, que é em Pascal, que é Newton por metro quadrado, kN por metro quadrado, vezes metro à quarta. Posso cortar creu com creu aqui. Esse aqui corta, dá 3, corta, dá 2, corta, dá metro. Tá? Eu posso manter isso, o meu sistema em quilonewtons mesmo, desde que eu mantenha essas unidades, tá? Continuando, fizemos o sistema principal,
vamos fazer o coeficiente de flexibilidade. Vou pegar a minha estrutura de novo. Retirei a minha carga externa, vou aplicar uma carga contrária, 1 kN. Certo? Ao aplicar essa carga de 1 kN, a minha estrutura vai deformar assim, ó. FB. Esse FB, ele também é calculado pela tabela. Aqui está menos PL3 sobre 3EI, porque ele está para baixo. Como no meu caso, a minha carga está ao contrário, isso aqui some. Vai ficar, no caso P, né, vamos chamar de P, vezes L ao cubo sobre 3EI. Que vai ser 1 vezes 4 ao cubo, dividido por 3EI. Isso aqui vai dar 21,33 EI. Certo? E por último, eu tenho espaço ainda? Aí tem. E por último, eu vou montar o meu sistema. O meu sistema diz isso aqui, ó. ΔB mais FB vezes a reação é igual a zero. ΔB mais o coeficiente de flexibilidade vezes a reação que eu tirei tem que ser nulo. Certo? E por que tem que ser nulo? Porque ao voltar, se eu tirei uma reação e ele caiu, com essa intensidade, para que ele volte para o mesmo canto que ele estava antes, eu tenho que fazer com que essa força seja exatamente que ele tem que ser que tem que fazer com que essa força contrária gere um ΔB' igual a esse aqui em módulo para que ele zere. A estrutura volta exatamente para o ponto em que ela estava antes. Tá? Bom, então isso aqui vai dar vai ser com que o meu RYB, o RBY, né, eu chamei RBY, BY, vai ser igual a 320, passando isso aqui para o outro lado, né, isso aqui vai dar negativo, passando para o outro lado positivo, vai dar 320 EI vezes EI por 21,33. Creu e creu aqui. O meu RBY vai dar aproximadamente 15 kN. Certo? Pronto. Essa é a minha reação redundante. Reação redundante. Como é que eu acho agora as demais reações e esforços internos? Mecânica básica. Tá? É esse o procedimento do método das forças. Eu fiz esse mesmo exemplo aqui no F2. Deu 15 kN, né? As outras estão aqui e esses são os momentos que eu vou obter. Tá? E é isso. Esse é o procedimento do método das forças. Na próxima aula a gente vai continuar para fazer exemplos. Certo?